Pessoal, no último editorial, eu discuti com vocês sobre uma matéria da Veja, sobre o sonho, que muitos bolsonaristas têm de ver o Donald Trump partindo para cima do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E eu fiz a leitura dessa matéria da Veja com vocês. Agora, a gente vai analisar outra matéria que eu acho que casa muito bem com essa. Pois é, o Trump até quer ir para cima do Alexandre de Moraes, mas ele precisa passar por 4 pastas. Essas 4 pastas foram informadas por uma matéria do jornal Metrópolis. Então, se você tem o interesse de saber o que falta para o Donald Trump partir para cima do ministro Alexandre de Moraes, talvez essa matéria do Metrópolis possa ser uma resposta para você. Então, tá a fim de ficar até o final e conferir essa importante notícia? Fica aí no canal. Outro ponto. O Hugo Motta, que é o novo presidente da Câmara dos Deputados, ele resolveu fazer uma postagem. Na postagem, ele mandou um alerta para o governo e um recado para a oposição sobre a anistia, tentando alcançar aqui, um aceno cada vez maior ao próprio Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que a gente vai discutir aqui também é sobre uma fala dos ministros do STF ainda sobre a anistia. Pois é, eles deram uma declaração um tanto quanto conturbada. Pessoal, outro ponto que a gente vai analisar também, matéria até do próprio Metrópolis, foi republicado pelo Bruno Zambelli. Bolsonaro já postou um vídeo dando um sinal de força no hospital. Depois de uma cirurgia conturbada demais, de mais de 11 horas de cirurgia, pouco tempo depois, Bolsonaro já estava caminhando com a ajuda de aparelhos nos corredores do hospital. E você vai ver um semblante bem abatido do Bolsonaro, muito complexo a cirurgia, mas mesmo assim a força que o Bolsonaro apresentou ao caminhar pelos corredores do hospital. E aí escancara uma velha narrativa da esquerda, uma fake news que a esquerda espalhou e muito, e de novo cai por terra. Não há mentira que seja mantida por muito tempo, mais cedo ou mais tarde ela cai. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então eu peço a você que chegou aqui no nosso canal, se é novo, já te convido para se inscrever. Aqui é uma comunidade, é uma família que bate papo, A gente é conservador, a gente tem pautas sensatas pelo Brasil, mas a gente é independente, A gente analisa cada fato de acordo com o que ele é. E aí eu te convido para estar aqui. E para você que já me segue aí, dá uma força aí, compartilha para mais pessoas. Bora aí, rumo a 2 milhões de seguidores. Fechado? Bora começar, que eu sei que você está aqui pela informação. Antes, eu só peço a você, se você não conhece a nossa biblioteca digital, conheça a nossa biblioteca digital, está com muitos livros disponíveis e muito bons para você, e eu recomendo demais para você que quer ganhar uma grana aí com leilões de imóveis, o livro Segredos Milionários dos Leilões de Imóveis tá muito bom mesmo, dá para ganhar muito, tem muita gente ficando rico com o lance de compra e venda de imóveis, com leilões. Você vai entender isso aqui, nesse livro aqui, muito bem esclarecido, serve para você, tá bom? Mas bora começar, pessoal? Vamos entender um pouquinho mais toda essa loucura que está acontecendo no Brasil. Vamos lá, a primeira matéria que eu quero trazer com vocês é essa aqui. O Hugo Motta fez uma publicação dizendo que na democracia ninguém decide nada sozinho. Já vou até fazer a leitura da postagem para vocês. Mas, segundo aqui o Igor Gadelha, matéria do Metrópolis, esse post do Hugo Motta tem um alerta ao governo e um recado à oposição sobre a anistia. Na visão do Hugo Motta, a democracia é feita por todos. Sem citar a proposta de anistia, particularmente, Motta escreveu o seguinte, abre aspas, em uma democracia ninguém tem o direito de decidir nada sozinho, mas que é preciso pensar no impacto que cada pauta tem para as instituições e para a população. O primeiro recado do Motta, segundo a análise aqui do Igor Gadelha, contexto, foi feito para a oposição, na qual na segunda-feira protocolou o requerimento de urgência, pedindo que seja votado o mais rápido possível, De acordo com os auxiliares do presidente, ele falou que não é tão simples assim, porque primeiro tem que proteger a instituição, E ele já tinha dito aí até outra vez aí que a anistia não é a pauta prioritária do Congresso. A sinalização do presidente da Câmara
bolsonaristas, portanto, seria de que ele não sentará em cima, mas submeterá o pedido de urgência ao colégio de líderes. E mais uma vez, a gente vê que é uma articulação contra a anistia, uma vez que é muito mais fácil o STF exercer a pressão só sobre os líderes, que são poucos, do que todos os deputados, o que já mostrou que não conseguiu. E com isso, o governo Lula consegue pressionar os líderes, ou seja, jogada para a anistia não andar, entendeu? Mota também, né, teria enviado um alerta para o Palácio do Planalto de que o governo precisa se articular para impedir o avanço do projeto da anistia na Câmara, se não quiser que a proposta ande. E aí precisa se articular, a gente sabe que vem uma caralhada de emenda por aí, né? A gente sabe como que eles funcionam. E aí na postagem do Hugo Mota, o Anderson Campos, foi interessante o que ele escreveu, né? O Hugo Mota escreveu: democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Ou seja, com o colégio de líderes é mais fácil o governo articular, é mais fácil ele negociar. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. Presta atenção. É preciso também responsabilidade com o cargo que ocupamos, pensando que cada pauta significa para as instituições e para toda a população. Você veja que sempre a instituição está na frente. O Anderson escreveu o seguinte: democracia é respeitar o regimento. Quando uma pauta recebe o apoio da maioria absoluta dos deputados, ficou claro que ninguém está agindo sozinho. Quando uma só pessoa atropela isso tudo, aí sim não respeita a democracia. Faz tudo sozinho e não tem responsabilidade. É bem nesse sentido, né? Eu acho que a maioria deve vencer. E aí, 254 deputados que assinaram, ou um grupo de pequenos líderes ali, ou só o presidente da Câmara, né? Que democracia é essa que não respeita a maioria? Vamos lá, pessoal, vamos falar do ministro Alexandre de Moraes agora e da matéria do Metrópolis. Pois é, a sanção a Moraes, ou seja, as penalidades que o Donald Trump quer aplicar ao Alexandre de Moraes, é analisada por 4 pastas do governo Donald Trump. Pois é. E aqui eu achei interessante, né? Por se tratar de uma questão diplomática, por se tratar de uma questão que envolve outro país, o Donald Trump também não pode sair atropelando assim ao bel prazer, tá? Ele precisa discutir, são decisões de governo, tá? Decisões que são feitas, que tem grupos de pessoas ali, porque o Donald Trump também não vai querer tomar uma decisão contra o Alexandre de Moraes ou contra o Brasil e entrar em conflito, né, com os seus aliados ali de governo. Então, segundo essa matéria do Metrópolis, o Donald Trump já está doido para partir para cima do Alexandre de Moraes, mas ele precisa passar por algumas pastas, tá? E aí, essas pastas serão analisadas uma a uma. E depois que essas pastas serem analisadas, é igual apertar um botão de um foguete. É igual tirar a coleira do cachorro. Falar, vai Trump, pega. Tá? Então a ideia é justamente essa. Vai passar por essas pastas. Se todas as pastas derem um aval, tá tudo bem, né? Aí o Donald Trump pode partir com tudo para cima do Alexandre de Moraes. E aí é importante lembrar que nós já temos o caso do Mike Miller, né? Que acabou de falar que o Alexandre de Moraes é a pior ameaça à democracia do Ocidente. Nós já temos o caso do Elon Musk, né? Que é uma figura que não gosta nada do Alexandre de Moraes. E nós temos o caso do próprio Trump, que não pôde agir como governo, mas já sinalizou o que ele quer. Porque quando ele moveu a ação da Trump Media, foi uma briga de CPF contra CPF, ou seja, eu não estou falando que ele usou o CPF dele, eu estou falando que foi uma briga pessoal da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. Não foi contra o STF, foi contra o ministro por decisões do ministro, decisão da Trump Media, ou seja, uma briga pessoal. O Donald Trump já sinalizou. E quais são essas pastas, pessoal, que a gente precisa entender? Tá, por se tratar de uma questão diplomática, a primeira pasta que ele tem que passar é o Departamento de Estado, né? E aí é que entra um bom detalhe. É onde entra o Marco Rubio. O Marco Rubio já comentou várias vezes que ele não gosta do Alexandre de Moraes. Tanto é que ainda quando o Marco Rubio era senador da República, ele fez uma postagem nas redes sociais, quando o ministro Alexandre de Moraes bloqueou o X, você lembra disso? Ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que era uma manobra, né, do sistema, ou seja, do Alexandre de Moraes, para minar as liberdades no Brasil.
e que isso chegava a ser criminoso. Então, para passar no Departamento de Estado, no Department of State, né, onde está o Marco Rubio, tranquilo. Então, essa aí já vai passar rápido. Lembrando que o Marco Rubio, segundo informações também, já disse que pretende até acionar o Tribunal Penal Internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Depois tem um outro departamento, né, que é o Departamento de Segurança Nacional, Department of Homeland Security, tá? Esse departamento aqui, ele é controlado por um coronel. Também é o Mike Waltz, né, o conselheiro de Segurança Nacional, tá? O que acontece aqui? O Waltz, ele nunca se dirigiu direto ao ministro Alexandre de Moraes, mas é um crítico ferrenho da China, anti-esquerda e anticomunista, e tem restrições a governos que mantêm proximidade com a China, como é o caso do governo brasileiro. Então também eu duvido muito que no Departamento de Segurança Nacional o Donald Trump vai ter algum problema, né? Como a sanção ao Moraes também ainda interfere na questão do faz-me rir, do din-din, do money, da grana, da La Plata, né? Tem que passar também pelo Departamento de Tesouro norte-americano. E aí, lá no Departamento de Tesouro também, duvido muito, né, que tenha algum problema quanto a isso, porque não interfere em nada nos recursos americanos. E aí, por fim, tem a última pasta, que é o Conselho da Casa Branca, né? E qual que é o papel do Conselho da Casa Branca? Aconselhar, né, o Donald Trump se ele deve entrar em algumas questões diplomáticas, em alguns atritos ou não. Está muito atuante agora no caso da Ucrânia, no caso de Israel também, que é o Conselho da Casa Branca. Feito isso, passou por essas 4, aí é soltar a coleira do cachorro e falar pega Rex, né? Aí, se tudo tiver ok, se o Donald Trump não tem mais conflito com as pastas, é bem provável que o Donald Trump vai ter uma carta branca aí para partir para cima do ministro Alexandre de Moraes. Ou, caso ele mesmo não queira, ele não fará. Mas, segundo a matéria do Metrópolis, tá? Eu estou fazendo uma análise para vocês da matéria do Metrópolis. Segundo a matéria do Metrópolis, para que isso aconteça, Donald Trump aguarda as 4 pastas darem um ok, tá bom? E aí, vamos lá. Já que nós estamos falando dos ministros do STF, a Andréa Sadi tá aparecendo muito no nosso canal ultimamente, né? Ela disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam que se o projeto da anistia for aprovado, ele será considerado inconstitucional. Mas por quê? Porque grupos armados, em tese, crimes hediondos, não poderão ser alvo de anistia. Como assim? Grupos armados? Era o que os guerrilheiros lá da turminha vermelha fazia lá durante o regime militar e conseguiram anistia. Olha só o que ela fala aqui, só para a gente entender. Esse projeto, se for aprovado na Câmara, se o Hugo Mota pautar, ele for aprovado, ele segue para o Senado, se for aprovado. O que acontece com esse projeto do ponto de vista jurídico? E ministros da Corte com quem eu conversei apontaram o projeto de anistia como inconstitucional. Um ponto que me chamou a atenção pra caramba é ministros da Suprema Corte que eu conversei. Desde quando o papel dos ministros da Suprema Corte é ficar dando satisfação para jornalista? Ficar falando para os jornalistas o que eles acham, deixam de achar, o que vai ser, o que vai deixar de ser. É esquisito. O que me disseram esses ministros? Que a Constituição diz que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Para ministros, isso seria suficiente para declarar a anistia inconstitucional caso o projeto seja aprovado no Congresso. E eu queria mostrar para vocês qual é o entendimento desses integrantes da Corte que eu vi, é de que o projeto de anistia em discussão fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos, como eu contei para vocês, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. E o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível.
Nas contas de ministros que eu ouvi, o Supremo teria a maioria, então, para declarar esse projeto inconstitucional, se isso de fato chegar por lá. Só tem um detalhe. Nenhuma, mas absolutamente nenhuma arma, que até onde eu saiba, foi apresentada. Eu vi durante o julgamento do Bolsonaro o ministro Flávio Dino dizendo que, em tese, os policiais, mesmo que de folga, andam armados. Que eles gostam até mais das suas armas do que das suas esposas. Um tanto quanto até pejorativo, né? E meio homofóbico a questão do Flávio Dino dizer isso. Mas a grande questão que eu posso dizer para vocês é: presume-se a existência de armas? É possível a prova presumida no direito penal que busca a verdade real? Ou seja, se eu tenho dúvida, eu vou presumir que estavam armados, ou na dúvida eu uso o indúbio pro réu? Pois é. Então aqui, como é que essas pessoas estão sendo condenadas por associação armada? Já sei. As armas eram batons, né? E bíblias na mão. Só pode ser, né? Então assim, não faz o menor sentido. Vamos lá, pessoal, vamos falar da saúde de Bolsonaro. Olha só, é impressionante a saúde do Bolsonaro, porque, cá entre nós, com a idade que o Bolsonaro já tem, não é nenhuma criança, né? Nenhuma criança. Passar por uma cirurgia de 11 horas, e depois sair para fazer essa caminhada, já que é rotina, mas é muita força. Só que eu quero que vocês sejam bem claros, eu quero ser bem claro com vocês. A cena de dor, né, o rosto dele, você consegue perceber o quanto ele tá sofrendo, né? O rosto dele ali tá nítido, né? Tipo assim, a dor que ele tá sofrendo, o quanto isso é difícil. Caramba, quando eu saí da UTI, eu tive que fazer isso aí. Meu amigo, não é fácil, tá? Não é fácil. Desejo melhoras. Há um semblante até meio que de choro do Bolsonaro ali, vocês percebem, né? Não é fácil, né? E aí a grande questão que sobra disso tudo é vamos dizer assim, a insensibilidade, né, de quem se julga aí a turminha do amor, né? Todo mundo aí da turminha do amor aí tirando onda, né? E aí veio até um jornal, que era para ser uma coisa séria, né? O jornal O Globo, ele fez a seguinte ironia: o intestino de Bolsonaro se adianta e já tá preso. E não, isso não é uma piada. O Globo fez essa postagem. A Bárbara do Tietolizei teve que confirmar, porque é tão ridículo, é tão esdrúxulo, é tão patético uma ação de um jornal como o Globo numa matéria como essa, que olha só, a Bárbara escreveu o seguinte: muita gente dizendo que a postagem é uma montagem. Não, não é. Inclusive, o Globo apagou a postagem e fez uma correção. Repito, a Globo é o câncer do Brasil. E aí tá aqui a correção da matéria da Globo. Por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpa aos leitores. É de uma baixaria, é de um mau gosto, é de uma falta de profissionalismo tão grande, mas tão grande, né? E aí, quando você pergunta o porquê que não tem mais a credibilidade, né? Esses jornais da mídia mainstream, né? Caramba, né? Mas vamos lá, pelo menos ainda há aqueles que têm a sensibilidade de cair na real, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, essa história de fake news é uma bananagem só. Tanto a direita coloca umas fake news toscas pra caramba, quanto a esquerda também. Vamos ser sinceros aqui, né? Só que, para as instituições, quem usa fake news é só a direita. Mas tem também. O que eu tenho de postagem mentirosa que eu vejo da direita, que não é pouco também, não. É postagem de que, vamos lá, o Lula morreu. Morreu, quem é que tá te infernizando aí nos últimos 2 anos e meio? Aí é um clone. Cara, não dá pra acreditar numa dessa. Desculpa, talvez você até acredite, eu te respeito, mas pra mim não dá. Outras postagens, tipo, a Glaze Hoffman, lá, tava entrando dentro. Eu não acredito, cara.
Se não vier de uma fonte mais confiável, se não tiver algo mais confiável, né? Agora tem coisas que a esquerda trata como fake news e não é. Por exemplo, eu vi os vídeos das pessoas falando, olha, os infiltrados lá, não quebra, não faz isso, né? Então depende muito do caso. Da mesma forma a esquerda, o que eu já vi de fake news da esquerda. Só que aqui, uma das piores fake news da esquerda, mentirosa, tosca, é de que a facada do Bolsonaro era fakeada. E ninguém respondeu. Janones, Paulo Pimenta, Felipe Neto, todo mundo fez e ficou por isso mesmo. Mas olha só aqui, o que o Megali falou aqui, eu achei interessante. A que foi submetido Jair Bolsonaro desde a facada de 2018. E é impressionante como esse fato não elimina os boatos que circulam até hoje pela internet de que aquela facada não existiu, né? Da esquerda é boato, tá? Se fosse da direita já era fake news direto. A 7ª cirurgia. Bolsonaro sofre com problemas de saúde decorrentes daquele atentado desde 2018. Tem uma cicatriz enorme na barriga, mas essa fake news continua circulando, né? Impressionante, o que mostra que esses delírios conspiratórios não são exclusividade nem de direita, nem de esquerda, são ecumênicos, né? Nessa estranha era que a gente vive. Vamos lá, então, e esses delírios de fake news na estranha era que a gente vive? Quem foi um dos piores, né, espalhadores de fake news? Quer dizer, com maior potencial de alcance, o Lula. O Lula abertamente falou, levantou, né, a suspeita aí sobre a questão da facada do Bolsonaro. E essa jornalista aqui, isso aqui é épico, tá circulando agora nas redes sociais, deu uma no Lula, e aí você mostra a arrogância, a empáfia, né, do Lula contra uma mulher, homem, branco, hétero, rico, contra uma mulher jornalista, e a esquerda, ó, pianinho, presta atenção. Há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não acredita? Mas você garante a mim o direito da dúvida? A questão é que o senhor é uma liderança importantíssima. Eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. Presidente, assim como hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que tem suspeitas que ONGs botam fogo na Amazônia e fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de prova? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas, mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Presidente, Vamos lá. Assim, é muito baixo, né? Vamos ser sinceros aqui. Se você observar, olha como ele manipula as falas, como ele joga para ela a responsabilidade, dizendo que ela é responsável agora para confirmar ou não confirmar, ataca a pergunta, e aí as feministas? Nenhuma preocupada, né? Olha, ele deixou ela desconfortável, deixou a mulher totalmente desconfortável, atacou ela psicologicamente e ninguém falou nada, tá? Mandar um abraço pro Sítio Ramos de Oliveira que deu esse comentário aí, me deu a orientação sobre isso aqui. Então, assim, cá entre nós, a gente vê que o cara fala da facada na cara dura, espalhando uma fake news e tá tudo bem. Mas vamos lá. Brasil 247, extrema esquerda. Lula coloca em dúvida a facada em Bolsonaro e diz que ele só é presidente por uma fraude eleitoral. Opa! Aí nós chegamos no contexto aqui. Se a gente pegar essa matéria do Brasil 247, que é de 2019, o Lula deu a entender que ele duvidava das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Você duvida? Então a gente pode pegar uma matéria de 2021 aqui da Veja para você. A realidade paralela do Lula e do PT. Assim como Jair Bolsonaro
petista diz que houve fraude nas eleições de 2018 e que o partido foi vítima de uma conspiração para tirá-lo do poder. Opa, o Bolsonaro fez isso mesmo. Mas o Lula também. Então por que o Bolsonaro está inelegível e o Lula não está? Por que o PL tomou 22 milhões de multa e o PT não tomou? Sendo que eles usam essa mesma narrativa, esse mesmo questionamento. Por que o PT pode chamar o Temer de golpista e de tabela o Alexandre de Moraes também? Afinal, se o Temer é golpista, ele não tinha competência para colocar ali o ministro Alexandre de Moraes. Você concorda comigo? Por que eles podem fazer isso abertamente? Entenderam? Ou seja, tá aqui a Veja falando. A Veja, né? Ora bolas. O Lula questionou as eleições de 2018. Não deveria ficar inelegível por, no mínimo, 8 anos? Então, se foi de 2018, né? Ele falou em 2019. 8 anos, ele não poderia ter concorrido em 2022, não. Não podia mesmo, não é? Era 8 anos. Mas peraí, não para por aí não. E o lance da fake news? Após a internação de Bolsonaro, o ativista pró-Lula mente ao negar facada. Na cara dura, espalhou em todas as redes sociais, todo mundo da esquerda falando isso. E a grande pergunta é: o TSE agiu como ele agiu contra a direita? Porque olha só, teve uma fake news da direita que associava um cara, dizendo que esse cara era irmão do Adélio Bispo, que estava junto com Lula e com outro candidato, né? Não sei se é a Manuela Dávila, acho que é a Manuela Dávila, né? E aí a Carmen Lúcia prontamente falou: tira todas essas postagens. Canalhas. Estão falando que o Lula estava com o irmão do Adélio Bispo. E era uma fake news. Tanto era uma fake news da direita, tanto era uma fake news, que o cara que estava associado, ele falou que a vida dele virou um inferno. Por quê? Porque as pessoas começaram a achar que ele era e chegou a tomar ameaças, porque muita gente ama o Bolsonaro e achou que ele era irmão do Adélio, ele sofreu ameaça. Isso aí foi amplamente divulgado na mídia. O cara veio e falou: gente, eu aqui ó, que estava do lado, não sou irmão do Adélio, isso é fake news. Era mentira. Mas aí, prontamente, o TSE estava lá para falar: tirem isso aí. Quantas matérias o TSE tirou dizendo que o Bolsonaro foi vítima de uma fakeada, né? Ou seja, não era facada coisa nenhuma. Pois é, não mandou tirar nenhuma. Peraí, teve ministro do Lula. O print é eterno. A fake news de Paulo Pimenta sobre a facada em Bolsonaro. Na Câmara, o ministro negou que tinha compartilhado desinformação sobre a tentativa de assassinato. Vamos lá, ó. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, negou que tenha compartilhado a teoria da conspiração contra a facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu em 2018. Ele fez a declaração nessa quarta-feira. E aí, eis que tá aqui, ó. O desespero de Bolsonaro é tanto que está tentando aplicar uma espécie de plano Correm Tabajara. Ele ressuscita a fakeada. Aqui ele já falou, a fakeada. Peraí que eu cliquei aqui para ir no post dele. Ó, ele ressuscita a fakeada para tentar um último suspiro diante da derrota iminente. A verdade é que o miliciano é o pior presidente da história do Brasil e o povo não aguenta mais. Pois é, né? Ele falou de fakeada aqui. Vamos falar de uma coisa? Você sabe quem que era o Paulo Pimenta? Foi o ministro das comunicações escolhido pelo Lula para poder combater fake news. E aí? Vai entender esse Brasil, né? Vai entender esse Brasil. Daqui a pouco o Fernandinho Beiramar vira ministro do combate às drogas, não é? Ou seja, cara, eu já disse para vocês, eles utilizam cada narrativa que mais cedo ou mais tarde cai por terra. É fato, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos editoriais de hoje. A gente encerra por aqui. Muito obrigado. Ó, que Deus te dê um bom sonho, tá? Amanhã a gente se encontra de novo. Que você possa ter tranquilidade, que você possa ter paz na sua vida, tá? Pra, sabe, ter fé e esperança para ainda acreditar que o nosso Brasil ainda vale a pena e para não entregar na mão, né? O ouro na mão do bandido, para não entregar o nosso país
na mão dessa corte e continuar batalhando para pegar consciência política, para entender como é o jogo político, para saber ir lá e apertar o número certo na urna, para saber questionar, para saber cobrar, para saber quem está contra você. Isso é sempre importante, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima.